Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. O Grêmio perdeu o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio, 3-2 para o Internacional. Além do resultado, o que teve de negativo, os principais jogadores que não deram resposta e que contribuíram para a derrota gremista, mas também os sinais positivos. O que o Grêmio vai tirar desse Grenal, de aprendizado, quem foi bem, jogadores que deram uma boa resposta apesar da derrota, o vestiário do Grêmio, o que foi comentado, muita reclamação em relação à arbitragem e também a avaliação coletiva por parte do técnico Renato Portaluppi e também do presidente Alberto Guerra. Antes, eu peço que você deixe o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, também eu quero a tua opinião aqui nos comentários. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Maravilha, vamos lá pessoal, antes de falar sobre o Grêmio, peço para vocês que acessem o site da KTO, porque é o melhor lugar para brincar e se divertir com aquele dinheiro que está sobrando. Então vamos lá, próxima rodada do Gauchão, estaduais pelo Brasil, campeonatos pela Europa, outros esportes, tudo no site da KTO, com o cupom Soares, no teu primeiro depósito tu ganha 20% de free bet. Colocou R$100, ganhou mais 20 para brincar e se divertir lá no site da KTO, kto.com. Bom, o Grêmio perdeu. Isso é o pior, evidentemente o resultado sempre é o mais importante. A derrota é ruim, até porque em termos de tabela, o Internacional disparou, vai terminar a primeira fase na frente. Mas o que isso de fato é importante? Tem alguma importância terminar na frente? Tem a questão da vantagem lá, se encontrarem, é a tendência que se encontrem na semifinal ou na final, o segundo jogo será no estádio Beira-Rio. Nos bastidores do Grêmio, o Tricolor não dá muita importância para isso, porque diz que confia muito nos seus jogadores, jogando tanto dentro quanto fora de casa, até pelo histórico. O Grêmio, perdeu alguns grenais recentes do Beira-Rio, mas também conseguiu ganhar na casa do rival. Bom, antes de seguir, quero até dizer para vocês o seguinte, desculpem pelo fundo aqui vermelho, mas é que eu estou no Beira-Rio, ainda dentro da repercussão do jogo, ouvindo as pessoas, então tive que gravar aqui da zona mista do estádio Beira-Rio, peço licença para vocês nesse vídeo aqui exclusivamente. Bom, dando prosseguimento, o Grêmio perdeu. Algumas questões foram negativas e que o Grêmio reclamou muito. Por exemplo, a arbitragem. E é fato que a arbitragem prejudicou o Grêmio. Não ter VAR foi um grande prejuízo. O Grêmio entende que o Anderson Daronco é um excelente árbitro, mas que ele se equivocou. Não foi dito nos microfones de uma forma tão clara, mas o Grêmio entende que o Anderson Daronco estava condicionado. O Inter fez muitas reclamações ao longo da semana, o Inter reclamou do seu último jogo, que não era o Daronco capitando, que foi prejudicado, então ali já tinha um início de um condicionamento. E que tem toda uma situação colocada também pela torcida do Inter, de que o Daronco é um árbitro gremista. Eu não sei o time do Daronco, eu entendo que ele seja um profissional. Mas quando chega um momento em que todo mundo diz que aquele profissional é gremista, ele vai entrar dentro de campo inevitavelmente, querendo mostrar que é profissional. Então, às vezes, na dúvida, ele vai preferir, muitas vezes, errar a favor do Inter do que a favor do Grêmio, porque se errar a favor do Grêmio, todo mundo vai dizer, tá aí, errou a favor do Grêmio, é gremista, eu falei, eu avisei. Então, esse condicionamento, algumas pessoas nos bastidores do Grêmio acreditam que tenha acontecido e tenha influenciado no jogo. O Grêmio lamentou muito não ter VAR, o Grêmio fez movimentos, tentou que tivesse VAR em toda a rodada, em toda a 10ª rodada, não conseguiu e acabou prejudicado. Principalmente em 3 lances que foram muito reclamados pelo Renato e também pelo presidente Alberto Guerra nas entrevistas coletivas. Um pênalti não marcado em cima do André Henrique, que ele foi agarrado pelo Arangues dentro da área. Pênalti não marcado pelo Daronco, na minha visão também. O pênalti marcado no Alan Patrick, segundo o Grêmio, foi fora da área. Confesso que fiquei na dúvida em relação ao lance. Um pouco de impressão que foi fora da área, mas é um lance extremamente duvidoso do Kahneman no Alan Patrick, que resultou no gol que deu a vitória ao Inter. E também uma falta no primeiro gol do Inter, o gol do Maurício, no início da jogada, quando o Grêmio estava com a bola, com o lateral direito João Pedro, uma falta também não marcada a favor do Grêmio. 3 lances capitais que o Grêmio reclamou muito, mas também no início do jogo, o Inter matou alguns contra-ataques com o Bustos, com o próprio Alan Patrick, não receberam cartão, poderiam com esse cartão amarelo no início do jogo, quem sabe serem expulsos no decorrer da partida. O Grêmio achou a arbitragem do Daronco lamentável, e de fato ele falhou e prejudicou o Grêmio nesta derrota. Mas o próprio Renato disse, o Grêmio não perdeu somente pela arbitragem, o Grêmio perdeu também porque foi inferior ao Inter. Renato montou uma estratégia, povoou o meio campo, colocou volantes, marcadores para segurar o ataque que todo mundo sabe de muita qualidade no Inter,
mas não deu certo, pelo menos em relação ao resultado final. Em relação à atuação, eu acho que o Grêmio sai com algumas notícias positivas. O Grêmio conseguiu segurar o Inter, o Grêmio conseguiu fazer um confronto de igual em alguns momentos, embora o Inter tivesse mais a posse, o que é natural, o Inter estivesse no campo do Grêmio, mas não criou tantas oportunidades assim. E o Renato destacou, mais à frente nós vamos receber reforços de jogadores que já estão no elenco, mas que ainda não estão à disposição ou que não estão 100% ainda disponíveis e que vão acrescentar a partir já das próximas partidas do mata-mata, que é o mais importante. O Grêmio, então, não lamentou tanto ter perdido o Grenal, o Grêmio viu os pontos positivos. Gente, ainda sobre os pontos positivos, eu quero falar com vocês sobre os pontos negativos também, mas ainda sobre os positivos. O Grêmio teve o João Pedro lateral muito bem no jogo, achei que o Kahneman, apesar da falta, o pênalti, foi bem no jogo também, um marcador voraz. Achei que o Grêmio teve o Dodi e o Duqueiroz cumprindo uma função muito bem. O Vilhaçante, que não é novidade, foi um dos melhores do Grêmio em campo. Achei que o Gustavo Nunes faltou parceria no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele foi muito bem. Natan Fernandes entrou muito bem também. Olha como são várias notícias positivas do Grêmio e isso é muito importante pensando no prosseguimento. Mas também várias notícias negativas. Vários jogadores contribuíram para a derrota do Grêmio, contribuíram para esse resultado negativo. Um deles, o Marquezin. Ele falha, inegavelmente falha no gol sofrido pelo Grêmio, segundo do Inter, do atacante Lucas Alário. E para muitos ele já havia falhado contra o Santa Cruz, para muitos ele falhou até mesmo no primeiro gol do Inter, o gol do Maurício. Duas impressões sobre ele. Uma, parece um goleiro não tão alto, um pouco baixo, não consegue ter envergadura para chegar muitas vezes na bola naquele chute cruzado. Duas, mal posicionado, em muitos momentos parece mal posicionado o Marquezin. Foi uma das figuras negativas da derrota do Grêmio. Rodrigo Eli, todo atrapalhado, zagueiro lento, não foi bem o Rodrigo Eli no clássico. O Grêmio está com um problema sério em relação ao zagueiro, por conta da idade do Jeromel, os outros são jovens, o Grêmio precisaria ir ao mercado contratar. E isso, inclusive, pode acontecer em um outro vídeo, a gente vai falar com mais detalhes sobre essa possibilidade de uma informação, uma novidade que eu colhi nos bastidores do Grêmio, mas é uma possibilidade sim a contratação de um zagueiro e até mesmo de jogadores para outras posições. Bom, quem mais foi muito mal do time do Grêmio no clássico Grenal deste domingo, além do Marquezin e também do Rodrigo Eli? Vamos lá, eu até anotei aqui algumas situações para não deixar passar. Eu achei que o JP Galvão foi mal, mas dentro de uma normalidade, mas um jogador eu quero destacar para vocês em especial. PP. Vejo pouca gente falar, o PP está muito mal. É um jogador que tem dificuldades com a bola, até em jogo fácil ele cresce. Agora, quando realmente precisa, quando o jogo é difícil, meio campo está bastante competitivo, ele não aparece. Nem de longe lembra o Maicon, ele já foi comparado ao capitão ídolo do Grêmio, nem de longe lembra o Maicon PP. Participou pouco do jogo, não determinou ritmo, não fez nem perto do que é a sua função e ainda marcou muito mal. Um dos piores do Grêmio em campo para mim, o volante PP. Gente, eu quero a tua opinião sobre todos esses assuntos, sobre tudo que envolveu o Grenal, arbitragem, atuação coletiva, a atuação individual, as escolhas do Renato, tudo que envolveu essa derrota do Grêmio, essa atuação do Grêmio e o prosseguimento. Deixa aqui a tua opinião nos comentários. Ativa as notificações para receber avisos de novos conteúdos, te inscreve no canal, me ajuda a chegar à marca dos 15 mil inscritos, deixa o like no vídeo é muito importante para que ele seja direcionado a mais gremistas. KTO.com, onde a diversão acontece. João Lara Pneus, um grande abraço e até o próximo conteúdo.